Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sandro e esse é o canal Matemática Class. Nessa aula, iremos tratar da construção de tabelas de distribuição de frequência por intervalos de classe, dando início aí a uma série de aulas que tratarão justamente de alguns tópicos de estatística. Então, vem comigo! Bem, pessoal, então vamos lá. Para compreender o processo de construção de uma tabela de distribuição de frequência por intervalos de classe, nós vamos fazer uso de um exemplo. Então, me acompanhe aqui na leitura, ok? Construa uma distribuição de frequência por intervalos de classe para a amostra abaixo. A primeira coisa que nós temos que observar é que esses números não estão em ordem, né? Não estão em ordem crescente nem decrescente. Então, o primeiro passo do nosso processo é justamente colocá-los em ordem, né? Então, eu já me antecipei e fiz isso, ó, coloquei em ordem crescente. A esse processo de ordenar os números, seja em ordem crescente ou decrescente, nós chamamos de rol, o rol das observações, tá? Então, nesse caso aqui, eu coloquei os números em ordem crescente, ok, pessoal? Bom, o segundo passo, tá? O segundo passo do nosso processo de construção é obter o que nós chamamos de amplitude dos dados, ou também amplitude total. A amplitude total ela é dada pelo x máximo menos o x mínimo. O que isso significa, né? Que eu vou identificar quem é o maior e o menor valor da minha amostra, que aí ficou fácil, porque nós já colocamos em ordem. Então, o maior vai ser o último, né? E o menor vai ser o primeiro. E eu vou subtrair um do outro, ou seja, eu vou encontrar a diferença deles. Tá bem? Então, 186, né? Menos 164. Isso aqui vai me dar uma amplitude de 22 unidades. Ok, pessoal? Muito bem. Agora, a terceira etapa é calcular a quantidade de intervalos que nós vamos dividir essa nossa amostra, né? E a essa quantidade de intervalos nós chamamos de K, tá bem? Nós podemos utilizar a seguinte regra, tá? Se a quantidade de elementos for menor do que 20 observações, então a gente utiliza o K igual a 5. Ou seja, vamos fazer com 5 classes. Para uma quantidade de observações maior do que 20, como é o nosso caso, nós temos aqui 30 números, né, 30 valores, então a gente pode usar para o K uma aproximação para a raiz quadrada de n, onde n é justamente o número de elementos da minha amostra, tá bem? Nesse caso aqui, por exemplo, o meu K vai ficar igual a raiz quadrada do número 30, certo? E a raiz quadrada do número 30 não é um valor exato, tá bem? Nós podemos, inclusive, utilizar de uma calculadora para nos auxiliar aqui nos cálculos, tá bem? Então, para calcular a raiz quadrada do número 30, vamos fazer o seguinte, ó, raiz quadrada do número 30, certo, pessoal? Então, isso vai me dar ali, ó, 5,48 aproximadamente, tá? Então, vamos escrever isso, ó, que a nossa raiz de 30 é aproximadamente 5,48. E aí, pessoal, essa nossa regra, ela nos permite escolher entre 3 valores, né? O número inteiro mais próximo dessa aproximação aqui da raiz de 30, que é o 5, tá? Ou uma unidade a mais, 6, ou uma unidade a menos, 4. Então, eu teria a opção de dividir a minha amostra em 4, 5 ou 6 intervalos, né? Eu vou utilizar aqui, para via de exemplo, justamente o número 5, tá? Então, eu vou escolher, né, dividir a minha amostra em 5 partes iguais, ou seja, K igual a 5. Muito bem. Feito isso, nós podemos ir para o quarto passo, né, do nosso processo, que é obter o comprimento de cada um desses intervalos.
né, que seria o quê? Seria a amplitude de cada um desses intervalos. Nós vamos ter todos os intervalos com a mesma amplitude, tá bem? E para obter isso, que nós chamamos de h, né, a amplitude do intervalo, nós dividimos a amplitude total, tá, pelo k, pelo número de intervalos. E aí nós vamos ter, né, o comprimento de cada um deles, a amplitude de cada um deles. Então, a nossa amplitude total, ela deu 22, certo? E eu vou dividir isso por 5. Observem que essa divisão também não é uma divisão exata, né? 22 dividido por 5 não é uma divisão exata. Então, para nós não nos interessa. Nós queremos que seja um número inteiro. Por isso, pessoal, nós podemos fazer o seguinte, ó. Nós podemos aumentar o nosso numerador, somente aumentar, nunca diminuir, para o próximo número imediatamente maior do que ele, tá? E que seja divisível de forma exata pelo número 5. Observem que esse número é o número 25. 25 por 5, aí sim nós vamos ter, né, 5 unidades de amplitude. Só que eu não posso esquecer depois que eu fiz esse aumento aqui, ó, né? No caso, esse aumento foi de 3 unidades, tá? Então, essas 3 unidades que foram necessárias, né, para poder tornar essa divisão inteira, elas devem ser distribuídas, né, na hora de preencher a tabela, de escrever a tabela, tá? Lá pelos intervalos, né? Um pouco no começo, um pouco no final desses intervalos. Aí eu vou mostrar direitinho para vocês como é que se faz isso. Ok, pessoal? Muito bem. Agora que nós já sabemos, né, em quantas partes nós vamos dividir e qual vai ser o tamanho de cada uma dessas partes, nós podemos finalmente partir para a construção dessa tabela, tá bem? Então, me acompanhem aqui, ó. Olha só, pessoal, então eu já deixei a tabela pronta aqui, né? Essa tabela conta com a coluna da classe, né? Ela conta com a coluna do F minúsculo, que significa frequência absoluta simples, o F maiúsculo, né, que é a frequência absoluta acumulada, um R minúsculo, que é a nossa frequência relativa simples, e o R maiúsculo, que é a frequência relativa acumulada, né? Como eu já sei que eu optei para, via de exemplo, né, utilizar o K igual a 5, então eu já deixei aqui 5 linhas para, né, montar as nossas classes. Então, nós poderíamos começar tranquilamente no número 164 e a nossa tabela iria, né, nossas classes iriam terminar aí no número 186. No entanto, aquelas 3 unidades, elas precisam ser distribuídas da maneira mais uniforme possível. Por exemplo, se fosse uma quantidade par de unidades, você colocaria metade das unidades no começo e metade no final. Como é 3 unidades, né? Então, a gente vai ter que colocar um pouquinho no começo, uma unidade no começo, 2 no final, né? Ou 2 no começo, 1 no final e assim por diante, tá bem? Mas nós precisamos dividir aquelas 3 unidades, né, durante a escrita aí das nossas classes, ok? Bom, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou voltar 2 unidades aqui. Então, ao invés de começar no 164, eu vou começar no 162, ok? Então, eu vou escrever aqui a nossa classe, 162. E nós vimos que, do jeito que fizemos, né, cada uma das classes, que é o H, né, cada uma das classes vai ter um comprimento de 5 unidades, que é o nosso H, né? Então, 5 unidades. 162 mais 5 vai me dar 167. O 167, que é o último número aqui da primeira classe, vai ser o primeiro número aqui da segunda classe. Então, o número que termina aqui imediatamente começa na outra, tá? Vou somar mais uma vez 5 unidades. Então, estamos no 167 mais 5, né? Vamos chegar aqui no 172. Repete o 172 mais 5, nós vamos chegar no 177. Repete o 177 mais 5, nós vamos chegar aqui no 182. 182 mais 5, nós vamos chegar aqui no 187. Veja que como nós começamos 2 unidades antes, e nós estamos distribuindo 3 unidades, né, daquele nosso arredondamento, tá, daquele nosso ajuste, então, a outra unidade terminou aqui, ó, 1 a mais. Então, eu comecei 2 antes, né, 162, e terminou no 187, que é 1 a mais, distribuindo, então,
né, todas aquelas unidades lá, aquelas 3 unidades do nosso ajuste. Agora, o que seria o Fzinho? O Fzinho é justamente quantos números desses daqui, né, desse nosso rol, dessa nossa amostra, estão dentro de cada uma dessas classes, tá bem? Então, nós vamos realmente contar, ó, do 162 até o 167, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 números, ok? Aqui é importante observar que se tivesse número 167, não conta, tá? Porque ele vai ser contabilizado na próxima classe. Então, o último número de cada classe não conta, só conta na próxima classe. Agora, de 167 a 172, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 números. Então, observem que o 172 não entra. De 172 a 177, agora sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, tá? Depois, de 177 a 182, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Vamos por aqui 6. De 182 a 187, aí é o que sobra. Inclusive, né, caso tivesse terminado no 187, né, ou no 186, perdão, aqui, né, como é a última classe, então você contaria, né, esses 186. Mas como terminou no 187, nem temos esse número mesmo. Então, 1, 2, 3, fecha aqui com 3. Repare também que eu já deixei uma linha aqui para o total, que aí a gente já vai somando, né, e já vai sabendo se estamos fazendo certo, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, 4 com 9, 13, com 8 aqui vai me dar 21, com 6 vai me dar 27, com 3 vai me dar 30, exatamente, né, o tamanho da nossa amostra, 30 observações. O que é o Fzão, tá? O Fzão é a frequência absoluta acumulada. Como que funciona? Você repete o primeiro número, que é o 4, e depois você pode ir somando na diagonal e colocando o resultado aqui embaixo, ó. Então, 9 mais 4, 13, coloco o 13 aqui, né? 8 mais 13, 21, coloco o 21 aqui. 6 mais 21 vai dar 27, coloca aqui embaixo. 3 mais 27 vai dar 30, coloca aqui. Observe que o 30, o total de observações, já aparece numa linha antes da linha denominada total, certo? Então, aí você sabe que está fazendo certo, está fazendo corretamente, tá bem? Qual o significado da frequência absoluta acumulada? É o seguinte, por exemplo, quando eu contabilizei quantos números estavam dentro da primeira classe, né, eu cheguei à conclusão aqui que eram 4 valores, eu risquei 4 valores. Ao riscar os outros 9 números, contabilizar os 9 números que estão na outra classe, num total eu já risquei, né, já contei aqui 13 números. Então, tá aqui, ó, né, nesse momento já contei 13 dos valores, né, já identifiquei 13 deles. E assim por diante. Então, eu vou tendo aqui a quantidade acumulada, né, de valores que já foram identificados, né, já foram riscados, tá, ali em cima, né, em cada uma dessas classes, ok? O que é o nosso Rzinho? O nosso Rzinho é a frequência relativa simples e nada mais é do que o percentual que cada uma das frequências absolutas simples representa do total. Por exemplo, quanto que o nosso número 4 é em porcentagem do número 30. Para obter o Rzinho, pessoal, nós podemos usar a seguinte relação, tá? Cada um dos Rzinhos pode ser obtido por cada um dos Fzinhos, dividido pelo total, que é o nosso N, e aí para poder pôr o símbolo do porcento, vezes 100, tá bem? Então, observe, por exemplo, quanto que o número 4 é do número 30 em porcentagem. Podemos usar aqui a nossa calculadora para fazer mais rápido, né? Então, vamos lá, 4 dividido por 30, né? E vezes 100, olha só, 13,33%. Então, vamos escrever esse número aqui, 13,33%, tá bem? Cuidado para não usar o Fzão, tem que ser o Fzinho, tá? Ó, 9 dos 30, tá bem? 9 dos 30, vamos zerar aqui. 9 dividido por 30, olha só, vezes 100, né? Nós vamos ter aí, obviamente, 30%, tá bom? Então, 30%. Depois, 8, né? 8 dos 30. Vamos lá, 8 dos 30. Então, 8 dividido por 30 vezes 100. Vai me dar aí 26,67%, né?
26,67%, arredondando aí com uma aproximação para a segunda casa decimal, tá bem? 6 é dos 30, né? Se fazer a conta ali, 6 dividido por 30, tá? Vai me dar, obviamente, 20%. Vamos ver aqui, ó. 6 divididos por 30, né? Ó, 20%. Só fazer vezes 100 aí, 20%, tá bem? E por último, né? 3 dividido por 30, já estava falando da resposta, né? 10%, tá bem? Bom, aqui também você pode fazer a soma, né? Para verificar se está fechando 100%, né? Se fechar 100%, então você está fazendo corretamente. Observe, ó, 13,33 mais 30, tá? Opa, não escrevemos o 30, vamos escrever aqui, mais 30, mais 26,67, 67, mais 20, tá? E mais 10, tá bem? Olha só, 100%, tá? 100%, muito bem. Agora, o Rzão é muito parecido com o nosso Fzão, né? A maneira de construir ele, tá? Você repete a primeira frequência simples, ó, 13,33%, e vai somando na diagonal e colocando o resultado aqui embaixo. Então, aqui a gente vai ter 43,33%, né? Aqui, somando, já vai me dar 70%. Aí, com mais 20, vai me dar 90%. E com mais 10, vai me dar 100%. Ok, pessoal? Então, aqui nós temos, né, uma tabela de distribuição de frequência por intervalos de classe, né, completa, com a frequência absoluta simples, a frequência absoluta acumulada, né, a frequência relativa simples e também a frequência relativa acumulada. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço e até a próxima.